Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos continuar nossos estudos sobre a Era Napoleônica. Chegamos na terceira fase da Era Napoleônica, a última fase a ser estudada sobre essa era. Essa fase é conhecida como Governo de 100 Dias. Sempre como eu faço, exaustivamente, eu procuro relembrá-los dos eventos já estudados. Eu peço que me perdoem se vocês estão achando essa minha repetição de algumas coisas exaustiva, mas tenho certeza que o objetivo é que vocês fixem os principais tópicos de cada vídeo estudado. Então nós vamos fazer um breve resumo antes de estudar a última fase, essa terceira fase. Nós vamos começar observando que Napoleão chega ao poder graças ao auxílio da alta burguesia, que, através do apoio ao golpe do 18 do Brumário, vai levá-lo ao poder, fazendo com que ele consiga derrubar o diretório girondino e assumir o poder na França. Nós vamos observar também que a primeira fase do governo de Napoleão se chama consulado, e a principal característica deste período, que é a primeira fase da Era Napoleônica, ou consulado, é que ele é um governo voltado totalmente aos interesses da alta burguesia. E o principal feito de Napoleão neste período, que período? A primeira fase, o consulado, é o Código Napoleônico. Por favor, gravem isto, gente. Isso é recorrente em Enem, em provas de vestibulares e aqui nas provas da escola. Qual é a principal característica da primeira fase da Era Napoleônica? Não esqueça, a principal característica é que é um governo totalmente voltado aos interesses, ao privilégio dos interesses da alta burguesia. E qual é a principal realização de Napoleão nesse período? O Código Napoleônico. Código Napoleônico que vai realizar os principais desejos dessa alta burguesia. Que desejos são esses? Igualdade jurídica, direito à propriedade, liberdade filosófica e de pensamento, vai proibir os sindicatos, vai impedir o direito de greve e vai trazer de volta o escravismo, tão necessário para os nossos amigos burgueses explorarem as colônias espanholas. Bom, gente, não podemos esquecer também que Napoleão foi tão eficiente na defesa dos interesses burgueses que primeiro eles transformaram Napoleão em cônsul vitalício e depois em imperador perpétuo da França. Agora, Napoleão, imperador perpétuo da França, que é a segunda fase, que nós conhecemos como império, nós vamos ver que a principal característica desse fato é o surgimento do Império da França, graças à expansão territorial através de conquistas militares de Napoleão, e essa principal característica que leva o Segundo Império à expansão territorial da França, sob forma de um império que domina praticamente toda a Europa, sob o controle do imperador Napoleão. Então essa vai ser a principal característica. E qual será a principal realização de Napoleão? A geração desse império, suas conquistas militares, seu gênio militar como estrategista. Bom, nós vimos também que o Império termina com a ruína de Napoleão. Quais foram as causas para a queda de Napoleão? A primeira causa, o bloqueio continental. Nós vimos que o bloqueio continental acaba se tornando um tiro no pé. Napoleão não podendo invadir militarmente a Inglaterra, ele vai criar o bloqueio continental com o objetivo de prejudicar economicamente os ingleses, provocar o caos econômico na Inglaterra, e ao mesmo tempo, sem que a Inglaterra possa comercializar e sem que nenhum país possa comercializar com a Inglaterra, porque o bloqueio continental, de uma maneira bem resumida, bem simplista, é só isso. Ninguém pode comprar ou vender para a Inglaterra. Os portos europeus, os portos do continente europeu, estão fechados para os navios ingleses e seus produtos. E todo aquele que desrespeitar o bloqueio continental será invadido pelas forças napoleônicas. Resumidamente, o bloqueio continental é só isso. Como eu já falei,
o bloqueio continental vai se tornar um tiro no pé de Napoleão, porque ele tinha dois objetivos com o bloqueio continental. O principal era provocar o caos econômico na Inglaterra. O segundo era assumir o controle da venda de produtos manufaturados no continente europeu. Por que foi um tiro no pé? Porque a França não tinha condições de suprir a demanda de produtos manufaturados em todo o continente europeu. Então era óbvio que muitas nações que dependiam desses produtos acabariam comprando esses produtos no mercado negro, na base do contrabando dos ingleses. Pela lei da oferta e da procura, esses produtos que os ingleses vendiam na calada da noite, escondidos, sob forma de contrabando, eles eram mais caros. Então, na realidade, os nossos amigos ingleses estão até lucrando com o bloqueio continental. E mais que isso, uma vez que Napoleão fechou os portos da Europa aos navios ingleses, os ingleses voltam a sua atenção para as terras recém-descobertas, para o continente americano, e assumem o controle, o monopólio do fornecimento de produtos manufaturados para o continente americano. Ou seja, eles estão ganhando dos dois lados, vendendo para a Europa no mercado negro e ganhando com um novo mercado consumidor que surgiu com a descoberta das Américas. Ou seja, o caos econômico não chegou à Europa, não chegou à Inglaterra, perdão. A Inglaterra continua rica e poderosa e o bloqueio continental se mostra ineficiente em provocar o caos econômico aos ingleses. Então, o primeiro objetivo de Napoleão com o bloqueio continental já frustrou. O segundo objetivo de Napoleão, que era controlar o mercado consumidor da venda de produtos manufaturados, também é frustrante, porque, como eu já falei, a França não consegue suprir de maneira eficiente esse mercado com produtos manufaturados. Isso faz com que os países rompam o bloqueio continental consecutivamente. E esse rompimento faz com que a França viva em guerra contra os países que rompem o bloqueio continental. Pessoal, a guerra não é videogame. Guerra é o caos. Guerra é a morte. E, acima de tudo, guerra é extremamente cara. Toda guerra acaba com qualquer economia. Dificilmente uma economia sobrevive ou sai de um processo de guerra. Ela sempre sai de lá arrasada. Então, Napoleão, para manter suas guerras contra todos aqueles que rompem o bloqueio continental, ele aumenta impostos e tributos das nações dominadas por ele, das nações do Império Napoleônico. Isso vai fazer com que surja, pelo Império Francês, o descontentamento. As nações que outrora até sentiam uma certa simpatia pelo grande imperador e estrategista Napoleão e pela sociedade burguesa que ele implantava nessas nações dominadas, que oferecia, teoricamente, segundo o Código Napoleônico, igualdade jurídica, que acabava com os privilégios de clero e nobres, que acabava com a imobilidade social, eles já não compensavam mais o sofrimento que Napoleão impunha a essas nações devido aos altos impostos e tributos cobrados para manter as suas guerras. Então a resistência e o descontentamento começam a surgir nas nações dominadas. Então, de todas as formas, o bloqueio continental é um tiro no pé. A segunda causa para a queda de Napoleão são as constantes guerras das demais nações europeias em relação ao Império Napoleônico. As demais nações europeias são absolutistas e vivem pelo velho regime. O Império Napoleônico, ele é absolutista, tem seu imperador, até aí está tudo certinho, mas o problema é que a sociedade é burguesa. Uma sociedade que respeita a propriedade privada, uma sociedade que não concede privilégios a clero e nobres, uma sociedade que tem mobilidade social. Isso é um perigo para as demais nações europeias que vivem pelo velho regime, porque qualquer aventureiro não nobre, não participante do clero, poderia se inspirar no Império Francês, poderia se inspirar na sociedade burguesa francesa e impetrar um golpe e instalar um imperalato nestas nações outrora absolutistas, um imperalato absolutista, mas com sociedade burguesa. Então, as demais nações europeias que vivem pelo velho regime
declaram guerras constantes contra a França para impedir que esse novo sistema político e econômico e social, que mistura império com sociedade burguesa, se alastre por toda a Europa. Mais guerras, mais gastos, mais resistência Napoleão enfrenta nas nações dominadas, que sofrem sob o jugo de pesados impostos e tributos. E dentro da Europa, além das nações que não gostam de Napoleão devido os pesados e altos impostos e tributos, além das nações europeias que veem Napoleão e sua sociedade como uma ameaça ao velho regime, dentro da própria França, o povo francês está cansado de guerra. Lembre, gente, que para o líder Napoleão, a vitória de um combate se resume em vencer esse combate. Para o povo francês que perde seus filhos, maridos e parentes nesses combates, as guerras, apesar de vencidas, foram perdidas. Então, dentro da própria França já surge uma certa resistência contra essas infinitas guerras de Napoleão, pelo estado constante de batalha que vive a França. E sem contar que o povo francês também não aguenta mais essa situação de tentar manter um império que já oferece resistência, tentar se manter em um continente que já não lhe oferece simpatia. Então, Napoleão enfrenta, tanto por fora da França, ou seja, externo à França, resistência, como ele começa a enfrentar resistência interna na França aos seus processos expansionistas. Nós não podemos esquecer que Napoleão, o que ele sabe de fazer melhor, não é administrar, ele é um ótimo administrador. O que ele sabe de fazer melhor, o que ele gosta de fazer é guerra. E isso está começando a cansar os franceses. Nós vamos ver que Napoleão tem também, além do bloqueio continental, além da aversão que as demais nações europeias que vivem pelo velho regime têm do novo sistema e regime que hoje atua na França, ele tem como causa de sua queda a desastrosa campanha da Rússia. Napoleão fracassou em todos os sentidos na Rússia. Ele perdeu a imagem de invencível, de estrategista que nunca erra. Essa imagem não existe mais. Então agora Napoleão também não conta mais com a fama de invencibilidade, de deus da guerra, de estrategista infalível. Isso enfraquece Napoleão e é um dos fatores que vai levar à sua queda. Então não esqueçam, alunos, não esqueçam causas para o declínio de Napoleão durante o Império. Bloqueio continental, a primeira. A segunda, a aversão que as nações absolutistas tinham ao novo sistema que regia a França. Uma mistura de império absolutista com sociedade burguesa. Eles tinham medo que isso se alastrasse por suas nações e, consecutivamente, atacavam ao Império Francês. Nós não podemos esquecer que a terceira causa para a queda de Napoleão foi a campanha da Rússia, porque Napoleão perde a fama de Deus Marte, invencível, estrategista que nunca erra, e agora as nações lhe oferecem resistência e não o temem mais, como temiam antes. Nesse quadro todo, nós vamos ver que o Império, a fase do Império acaba com Napoleão sendo derrotado pelos aliados e sendo entregue, através do Tratado de Fontainebleau, pelos seus próprios marechais e generais aos aliados. Os aliados temem Napoleão, mas o respeitam. Eles vão enviá-lo para um exílio na ilha de Elba, que é uma ilha que tem, uma ilha pequena, mas que tem um bom clima e tem comodidades para receber um antigo imperador. Napoleão é colocado lá como administrador da ilha, ele se sente imperador de Elba, pelo menos ele tenta. E ele passa os dias, como vocês viram lá no nosso documentário, no documentário da Discovery Channel, tentando administrar Elba, otimizar os poucos recursos que a ilha possui. Só que, na realidade, Napoleão não esquece da grandeza que possuía no passado.
Ele passa várias horas contemplando a costa francesa da ilha de Elba e planeja retornar à França e planeja retornar ao Imperato. É a partir daqui que nós vamos principiar a terceira fase da era napoleônica, que é o governo dos 100 dias. Gente, nós não podemos esquecer, de maneira alguma, que Napoleão está na ilha de Elba, mas somente sua vontade permanece em voltar para a França e voltar a ser imperador. Então ele passa os dias contemplando a costa francesa e tentando obter o máximo de informações do que ocorre na França, esperando o momento certo para voltar à França e para retomar o seu império, para retomar o controle da França como monarca francês. Napoleão descobre que no seu lugar agora reside Luís XVIII, da dinastia Bourbon. Ele foi colocado na França pelos aliados, mais precisamente pela Inglaterra. Ele descobre a insatisfação do povo francês em relação a Luís XVIII, que parece preocupado em trazer de volta o velho regime, o absolutismo, que parece preocupado em acabar com todas as conquistas obtidas através da Revolução Francesa e também obtidas com a sociedade burguesa instalada durante o governo de Napoleão. O que ele quer mesmo é trazer o velho regime, restaurar privilégios de nobres e clero. O que ele deseja é devolver as propriedades que foram retiradas do clero e dos nobres. Ele quer devolvê-las lentamente ao clero e nobre. Ele quer voltar a uma economia agrária e quer uma sociedade que tenha a principal característica a mobilidade social. O nosso amigo Luís XVIII dizia que o mais importante era a hierarquia, que cada homem deve conhecer o seu lugar, que é assim que Deus quer. Ou seja, o que ele prega é mobilidade social. E na parte econômica, parece que o nosso amigo Luís XVIII está mais preocupado em não atrapalhar a Inglaterra do que resolver os problemas econômicos da França. Então existe um grande descontentamento com Luís XVIII. Sem contar que ele era lento em tomar decisões, e as decisões tinham que ser tomadas rápidas, afinal a França estava se reconstruindo. Napoleão, sabedor de tudo isso, ele planeja retornar à França. E ele começa a bolar um plano de retorno. Ele já sabe do descontentamento do povo francês em relação a Luís XVIII, por todos esses motivos que eu acabei de falar. E ele então se dedica à segunda parte do seu plano. Ele atentamente começa a verificar a rotina dos navios ingleses e franceses que cercam a ilha para impedir uma fuga de Napoleão. Ele observa que esses navios, durante determinada parte do dia, eles ficam ausentes, porque é o momento da troca, em que um navio parte e o outro navio chega, para manter a guarda da ilha e impedir a fuga de Napoleão. Existe um pequeno período de horas em que nenhum navio está guardando a ilha. Ou seja, um navio partiu e o outro ainda não chegou para restabelecer a guarda. Dessa forma, gente, Napoleão, com um pequeno grupo de homens, ele vai fugir da ilha e vai voltar à França. Sabendo da insatisfação do povo francês em relação ao governo de Luís XVIII, Napoleão retorna à França e ele chega, no dia 26 de fevereiro de 1815 na costa francesa, e invariavelmente, na maioria das vezes, ele é recebido muito bem pelos franceses em todos os vilarejos que passa, e muitos se somam à sua comitiva. Napoleão então marcha em direção à França. Napoleão está pronto para retornar ao trono francês.
como toda decisão que Luís XVIII tomou, ele está demorando a tomar uma atitude contra essa marcha de Napoleão em direção a Paris. Ele leva 6 dias para tomar alguma decisão. No 6º dia, que Napoleão já está na França e marchando em direção a Paris, e com o apoio dos vilarejos por onde passa, finalmente Luís XVIII toma uma decisão. Ele manda uma tropa de infantaria de 2.500 homens interceptar o avanço de Napoleão. Essa tropa de infantaria ela tem uma ordem explícita: destruir a comitiva, o pequeno grupo que acompanha Napoleão, e matar Napoleão de uma vez por todas. Então nós vamos ver que o nosso atual rei francês, o Luís XVIII, ele manda essa tropa de infantaria para interceptar Napoleão. E, invariavelmente, o grupo de Napoleão vai encontrar essa tropa de infantaria. E agora eu peço que vocês imaginem a cena. De um lado, nós temos 2.500 homens fortemente armados. De outro lado, nós temos Napoleão e um grupo inferior a 100 homens, que marcham usando armas leves, portando armas leves. O resultado desse encontro pode ser um só: um massacre dos homens que acompanham Napoleão e a morte de Napoleão. Invariavelmente é isso que vai acontecer. Não tem como esse pequeno grupo inferior a 100.000 homens e levemente armado, com armas leves, portando armas leves, superar uma tropa de infantaria de 2.500 homens com canhões e até mesmo com cavalaria. Foram cavalariços também acompanharam essa tropa de infantaria, fortemente armada, que esperava Napoleão até num terreno mais elevado, para que a artilharia pudesse fazer uma destruição massiva do grupo que acompanhava Napoleão e para destruir o Napoleão, matar Napoleão. O que nós vamos ver agora, gente, é o impossível acontecer. Napoleão vai, ao encontrar esses 2.500 soldados que vieram para matá-lo, ele vai mandar que seu pequeno grupo baixem as armas, fiquem numa posição de defesa, ou seja, protegidos. Ele vai pegar o seu florete e sozinho vai marchar contra os 2.500 soldados que vieram para matá-lo. Ao chegar próximo aos soldados que não atiram, a chegar próximo dos generais que não dão ordens para esses soldados atirarem, ao chegar próximos da cavalaria que não avança, Napoleão profere a seguinte frase: soldados, aqui está o seu general e o seu imperador. Se algum de vocês deseja matá-lo, que o faça. Nenhum soldado atira, nenhum general ordena, nenhum cavalo avança. Simplesmente a tropa começa a saudar Napoleão e se une a ele. Então agora nós vimos o impossível acontecer. Um homem sozinho derrotou 2.500 soldados fortemente armados. Agora esses 2.500 soldados se unem ao pequeno grupo de Napoleão e marcham para a França. Ao saber do acontecido, Luís XVIII foge da França. Fogem da França. E Napoleão está com um caminho livre para retornar ao seu trono em Paris. Gente, eu chamo a atenção de vocês para uma coisa. Esse plano de Napoleão é uma loucura desde o começo. A única coisa que permitiu que a primeira parte do plano desse certo, qual é a primeira parte do plano? Napoleão retornar ao trono. É que Luís XVIII é um péssimo administrador. E ele conseguiu argarear a antipatia de todos os franceses. Se Luís XVIII não fosse esse péssimo administrador, a primeira parte do plano de Napoleão, essa parte A, cujo principal objetivo dele é simplesmente retornar ao trono francês, não teria dado certo. Então nós vamos ver que Napoleão retorna ao trono da França graças à incapacidade total de Luís XVIII. Luís XVIII é que, com sua incapacidade, conseguiu argarear tanta antipatia do povo francês que os franceses preferem se arriscar novamente com Napoleão.
e Napoleão vai voltar ao trono da França. Nós vamos ver que Napoleão vai voltar a ser imperador. E em 20 de março de 1815, Napoleão se tornará novamente o monarca francês. Imediatamente ele vai escrever uma cartinha aos aliados. Os aliados estão reunidos no famoso Congresso de Viena, onde estão decidindo o que fazer com o Império Francês, estão na realidade dividindo o Império Francês entre eles. E ao descobrirem do fracasso de Luís XVIII, porque ninguém acreditava que Napoleão retornaria ao trono escoltado por um pequeno grupo de homens. Ninguém acreditava que Napoleão sobrepujaria o exército francês com um pequeno grupo de homens. Ninguém acreditava que o povo francês levaria Napoleão de volta ao trono. Talvez os aliados tenham desconhecido a incapacidade, os absurdos que Luís XVIII estava fazendo na França. Talvez os aliados tenham subestimado Napoleão também. Bom, Napoleão volta ao trono, escreve uma cartinha aos aliados. Resumidamente, o que essa cartinha dizia é que ele pedia perdão por tudo que ele havia feito. Ele jurava de pé junto que jamais voltaria aos seus antigos planos de conquista, que seu único desejo era de governar a França. Queridos alunos, eu pergunto, vocês acreditariam nessa cartinha? Claro que não. Ninguém vai acreditar que o velho lobo, o velho devorador da Europa, o conquistador Napoleão, se contentaria com o trono francês. Se contentaria em colaborar com os aliados e com a Santa Aliança. Então, imediatamente, os nossos amigos da Santa Aliança, Inglaterra, Rússia, Áustria e Prússia, se reúnem suas forças, formam um poderoso exército que tem dois objetivos: destruir a França e o exército francês e matar Napoleão. Não existe outro objetivo. Ninguém mais vai dar segunda chance à França e a Napoleão. Não vão mandá-lo para um exílio bonitinho numa ilha paradisíaca e calma, para que ele brinque de imperador. Dessa vez eles querem acabar com Napoleão de uma vez por todas. Eu chamo a atenção para vocês que até mesmo o sogro de Napoleão, o imperador austríaco, pai da esposa de Napoleão, marcha contra ele. Nós vamos ver que essas forças vão se dividir em dois grandes grupos. Por um lado, avançam ingleses e prussianos, e por outro lado, avançam russos e austríacos. Bom, gente, e a França? Na França, os franceses estão aterrorizados. Ninguém acredita que Napoleão vai conseguir sobrepujar a força do exército aliado. Nem o mais pequenininho dos cidadãos franceses acredita nisso. E até mesmo no exército francês, generais e marechais não acreditam que Napoleão tenha condições de vencer o poderio dos aliados. A diferença de soldados e armas é expressiva, e eu devo lembrar a vocês que ninguém mais acredita na invencibilidade de Napoleão, ninguém mais acredita que ele é o Deus Marte reencarnado, ninguém mais acredita que ele vai do nada tirar uma estratégia milagrosa que vai dar a vitória aos franceses. No entanto, os franceses sabem que não existe mais forma nem jeito. Eles terão que combater os aliados e a Santa Aliança. Napoleão então reúne um exército que o segue com medo. Napoleão tem um plano para não chamar de ousado, porque na realidade é um plano bem básico. Napoleão realiza uma estratégia primária. A sua ideia é enfrentar primeiro os ingleses, antes que chegue o reforço dos prussianos. Nós devemos lembrar que o grupo avançado que está mais próximo de um confronto contra a França são os ingleses. As tropas inglesas estão avançadas no território, seguida dos prussianos. E mais distante, vindo pelo outro flanco, estão os nossos amigos russos e austríacos. Então o plano de Napoleão é bem simples. Ele pretende vencer primeiro os ingleses.
se apoderar de suas armas e de sua posição estratégica, esperar a chegada dos prussianos, enfrentar a resistência prussiana, enfrentar o ataque prussiano com resistência, provocar o maior número de baixas possíveis nos prussianos, assustando assim a Santa Aliança, procurando que o segundo grupo de russos e austríacos e o que sobrou do exército prussiano, com medo, venham a se sujeitar a uma negociação. Ou seja, Napoleão acaba com os ingleses, isso na mente dele, interrompe a marcha prussiana, prova para a Santa Aliança que ele ainda é um obstáculo a ser considerado, para que a Santa Aliança venha a aceitar uma negociação de paz. Gente, esse plano tem muitos sis, muitas condicionais. Primeiro, o exército de Napoleão, com o menor número de homens e armas, vai derrotar o exército inglês com o maior número de homens e armas. Já é difícil. Segundo, o que sobrou do exército de Napoleão, caso ele venha a vencer os ingleses, vai tentar, o termo é tentar mesmo, barrar o avanço prussiano. Complicado, muito complicado. E depois, contando com a sorte, com a divina providência, ele tem que impor o medo aos aliados ao ponto deles se sujeitarem a negociar com Napoleão. São muitos sim, são muitas condicionais. É contar muito com a divina providência e com a sorte. Bom, Napoleão, então, parte para a sua última grande batalha, a Batalha de Waterloo, em 18 de junho de 1815. Ao chegar próximo às forças inglesas, nós encontramos um Napoleão diferente. Ele não é mais ousado, ele está hesitoso, ele demora a tomar decisões, ele demora, ele demora a posicionar a sua artilharia, ele demora a ter uma estratégia mínima de confronto contra os ingleses. A primeira ação de Napoleão é posicionar sua artilharia de canhões em linha e iniciar sucessivos ataques de artilharia contra as posições inglesas, visando promover baixas nas posições inglesas e visando também estabelecer o caos. Só que os ingleses não iam ficar parados esperando as balas dos canhões de Napoleão acertá-los. O general inglês, prudentemente, coloca as forças inglesas fora do alcance da artilharia de Napoleão. Então, a primeira estratégia de Napoleão é ineficiente. Mesmo sendo ineficiente sua estratégia, Napoleão toma uma decisão, no mínimo, ousada. Ele ordena sucessivos ataques de infantaria e de cavalaria contra as forças inglesas, que simplesmente mantêm as suas posições, estabelecendo uma estratégia de quadrado. Eles dispõem suas forças num quadrado, e esse quadrado possui diversas fileiras de artilharia que se revezam num constante ataque contra as forças de Napoleão que avançam sobre eles. Nós vamos ver que Napoleão não consegue, de maneira nenhuma, romper esse quadrado que as forças inglesas criaram, não consegue sobrepujar o constante ataque de artilharia dos ingleses. As forças de Napoleão estão sendo exterminadas pela resistência inglesa. Napoleão, então, não só consegue sobrepujar a resistência inglesa, como agora vê o caos instalado nas forças francesas. Soldados franceses, até mesmo sua valorosa tropa imperial, começam a debandar num salve-se quem puder. O caos é instalado do lado francês e, para complicar as coisas, as forças prussianas estão próximas demais. Nada mais resta a Napoleão senão fugir com o que sobrou do exército francês antes que os prussianos
e o exército inglês destruam todo o exército da França e capturem Napoleão. Nós devemos lembrar que os prussianos, ainda ávidos de matar franceses, de matar Napoleão, ainda partem atrás da debandada napoleônica, matando os soldados franceses que estão em retirada. Napoleão então foge para a França. Napoleão sabe que a guerra está perdida, que tudo se perdeu. Em 15 de julho de 1815, ele abdica do trono francês e, para impedir um ataque dos aliados, um ataque massivo dos aliados à França, ele novamente será entregue por seus marechais, por seus generais e pelos franceses em geral aos inimigos. Desta vez, os aliados não serão mais compreensivos com Napoleão. Eles não vão enviá-lo para uma ilha paradisíaca para ele brincar de imperador. Desta vez, os ingleses serão mais cuidadosos. Eles o enviarão por uma ilha ao norte do Atlântico, chamada Ilha de Santa Helena. Chamar Santa Helena de ilha é até uma piada, porque na realidade Santa Helena é um rochedo no meio do mar, com parca vegetação, possuindo no máximo 15 km², assoladas por ventos constantes, chuvas constantes, que minam e destroem a saúde de qualquer homem. Desolada, distante de tudo, essa ilha vai ser cercada por 2 navios que vão se revezar constantemente na vigília à ilha para impedir a fuga de Napoleão, e 2.000 soldados serão colocados para impedir também a fuga de Napoleão na ilha. Então, na ilha haviam 2 soldados vigiando Napoleão, e no mar, 2 barcos que se revezavam, dessa vez sem cometer o mesmo erro, não haviam períodos de ausência. Um barco saía quando o outro chegava. Então, a fuga de Napoleão é impossível. Napoleão sabe que também não adianta fugir. Se ele retornar à França, ele não tem mais o apoio dos homens do seu exército, dos seus marechais, dos seus generais, e muito menos do povo francês, que não aguenta mais as derrotas, que não aguenta mais o caos da guerra. Cabe a Napoleão, então, passar os seus dias mergulhado no tédio, mergulhado em escrever a sua biografia. Napoleão sabe que se perdeu a guerra, pelo menos ele vai tentar impedir que os aliados reescrevam a história e levem as suas obras ao esquecimento. Napoleão, em sua biografia, diz que mesmo que os vencedores reescrevam a história, é impossível esconder os grandes feitos dele, Napoleão, porque ele dominou praticamente todo o continente europeu. E isto não há como se esconder. Napoleão escreve sua biografia, escreve a sua história, mergulhado no tédio, na depressão, e vendo a sua saúde ruir mediante as condições climáticas que existem em Santa Helena. Finalmente, em 1821, Napoleão falece, e com a morte de Napoleão, acaba a Era Napoleônica, acaba a terceira fase da Era Napoleônica do governo dos 100 dias. Pessoal, é desnecessário dizer que essa terceira fase tem esse nome porque realmente durou 100 dias. Acabou a Era Napoleônica e agora nós vamos observar que o Congresso de Viena se reúne e passa novamente a discutir o que fazer com o Império Francês, dividindo-o avidamente entre os vencedores. Mas isso é outra história. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que todos fiquem bem, desejo do fundo do meu coração que vocês tenham um bom dia e que Deus os abençoe e os proteja. Um forte abraço, fiquem com Deus.